Começa agora, Mente 5.0. Apresentação, Dr. João Lourenço Navarras. Trilha sonora, Banda Varsóvia. Olá, bom dia, programa Mente 5.0 de volta como toda terça-feira, às 9 horas da manhã, um programa ao vivo em que você pode participar de maneira ativa conosco. Meu nome é João Lourenço, eu sou médico psiquiatra e psicoterapeuta e temos como proposta aliar os conhecimentos da ciência com a do espírito, a ciência da matéria com a ciência do espírito. Por isso o programa é aberto a perguntas sobre qualquer assunto ligado à saúde mental e também, é claro, sobre o assunto que nós estamos falando hoje, seguindo uma obra do Huberto Roden, que chama-se Rumo à Consciência Cósmica, que é uma maneira de a gente poder ter o nosso despertar espiritual e transformar o nosso ego em eu, no eu divino ou no eu cósmico, né? Até a minha consciência cósmica. E você pode participar com a gente de maneira ativa, mandando a sua pergunta, a sua consideração para nós aqui na Rádio Boa Nova. Você pode falar com a gente mandando a sua pergunta enquanto você assiste, por exemplo, no Facebook. Se você está lá no Facebook, é só colocar o que está na tela. Vou repetir para quem está só nos ouvindo e quem está no Facebook, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, tudo junto. Você assiste e já faz a sua colocação, a sua pergunta. E no final do programa, nos 15 minutos, que é o Minuto da Mente, a gente vai falar sobre o que você está perguntando. Também pode ser pelo YouTube. Enquanto você estiver assistindo no YouTube, lá no Portal Um Mundo Maior, está escrito aí. Na nossa tela, estou repetindo. Coloca lá para quem não está me vendo no computador, no YouTube, Portal Um Mundo Maior. Enquanto você assiste o programa ao vivo, você faz as suas perguntas e as suas colocações. Também você pode falar com a gente através do WhatsApp. Se você tem um celular, um aparelho, um smartphone, como eles comentam, você pode colocar aí esse número, 0 operadora 11 99643 3827. Repetindo para quem está apenas nos ouvindo, é 0 operadora 11 99643 3827. E aí você vai mandar a sua pergunta, que depois, carinhosamente, as telefonistas vão estar encaminhando para nós aqui. Então, se você não tem nenhuma dessas tecnologias, mas tem um telefone, ligue para nós direto da sua linha. Pode ser uma ligação gratuita pelo 0800 979 5011 ou use o seu telefone 0 operadora 11 2457 5011, que carinhosamente as nossas telefonistas vão te atender, vão anotar a sua pergunta. Depois a Thaís, que está lá do outro lado, que é nos ajudando lá na casa dela, vai também nos encaminhar a sua questionamento, a sua pergunta, a sua dúvida. 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011. Programa ao vivo que você já pode ir mandando a sua pergunta, a sua dúvida para nós. E o assunto de hoje, que é inspirado no livro do Huberto Roden, que foi um grande filósofo brasileiro que criou a cultura universica, né? Que é uma maneira de a gente poder ter um acesso ao despertar espiritual de maneira pessoal, talvez de maneira monista, como dizia Jesus, sem a necessidade de intermediários. Talvez alguma espécie de mestre que nos oriente no processo de conscientização, fortalecimento da vontade e aí expansão da consciência. Mas depois é nós, por nós mesmos, que entramos em contato com o cosmos, né? Não existem intermediários. As igrejas, algumas questões, igrejas, né, que se foram montadas em cima do Cristo, gostam de criar a ideia de que existe alguém que vai fazer isso por você. O padre, o pastor, sei lá o que for aqui, o reverendo, não interessa, isso não existe. Cristo não nos ensinou que há intermediários entre nós e Deus, né, entre nós e essa nossa consciência cósmica. Por isso que nós já estudamos esse livro já no começo, falando sobre é, como que o homem entra em harmonia com o cosmos. Nós já comentamos sobre isso, 2 programas falando sobre isso, e até reprisamos um dele na semana passada. Hoje nós vamos falar como que a gente alcança, como a gente faz esse encontro com o centro divino que há no homem. No fundo, isso é uma coisa muito interessante que tem a ver com a realização da nossa humanidade. Por que eu digo interessante? Porque cai a ficha para nós que nós ainda não somos humanos. Nós somos candidatos a humanos. Por isso que Jesus
quando perguntaram para ele, mas o que é necessário para que esse centro divino apareça no homem, né? Ele dizia, é preciso, uma coisa só é necessária, a realização da humanidade, ou seja, a transformação do ego em eu cósmico, né? Do ego que é fixado nas facticidades do dia a dia, com o eu maior que está ingressado, né? Vamos dizer assim, com o todo. E hoje, nesse capítulo, ele fala bastante sobre isso, no sentido de que isso e ele já começa falando isso logo no comecinho aqui do livro, do capítulo, né? Que chama-se, esse capítulo tem o nome de o encontro com o centro divino no homem. Como que você faz isso? Né? E ele diz aqui que a tarefa mais importante da tua vida, leitor amigo, é o encontro consciente, pleneconsciente, totalmente consciente com o teu centro divino. Então, algumas pessoas perguntam, é uma coisa interessante, quando foi aquele livro do Viktor Frankl, Um Sentido para a Vida, e que ele observou que muitas pessoas em campo de concentração, tendo a mesma religião e conhecimentos religiosos, que no caso era o judaísmo, algumas, diante de tanto sofrimento, iam para o suicídio, outros não, né? E aí tentamos entender por que essas pessoas que não iam para o suicídio tinham um sentido maior para a vida, que não são as nossas metas do dia a dia, comprar um carro, casar, ter filhos, são metas imediatistas que o ego quer. Mas o maior sentido da vida mesmo, a busca de um principal propósito, é esse que o Huberto Holden está falando. É esse encontro consciente, pleno-consciente, totalmente consciente com o teu centro divino. Essa é a nossa maior propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida, né? E mesmo diante de situações difíceis, você continuará vivendo porque você está indo nesta direção e não das metas do ego, né? E sim na direção do eu maior, do eu consciente, certo? Então ele diz que esse centro divino recebe vários nomes. Alguns chamam de o eu verdadeiro, né? Chamam de o Cristo interno, curiosamente chamam de Emmanuel, né? Que é o nome daquele espírito mentor do Chico Xavier. Outros chamam de o Pai em nós, ou a luz do mundo, ou o reino dos céus, ou o Espírito de Deus no homem, etc. Não importa que nome que as pessoas deem isso. Quando a pessoa sente-se, e ela chama de, eu me iluminei, estou iluminado, eles dão alguns nomes para poder fazer sentido ao que eles alcançaram. O certo, ele diz aqui, é que todos eles sabiam da realidade desse foco divino no homem, esses tais iluminados, porque o haviam encontrado em jubilosa verdade e certeza, que esse encontro, esse despertar espiritual é tão intenso que as pessoas tentam explicar para os outros, aí saem esses nomes, como a gente diz. Agora, ele diz assim, no contato consciente com o centro divino, né, encontra o homem definitiva segurança e tranquilidade, paz e imperturbável serenidade em todas as vicissitudes da existência, mesmo no meio das mais violentas tragédias e tempestades da vida. Não precisamos ficar lembrando aqui que tragédia que não aconteceu, né, na vida de Jesus, o Cristo, que foi a sua crucificação, né, a sua perseguição, a maledicência sobre ele, e inclusive aí julgado, condenado e executado na pior das penas daquela época, né? E ele se manteve íntegro. Em alguns momentos, o ego dele sofreu, mas em outros momentos o eu dele prevaleceu, né? Tanto que em algum momento ele falava: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Esse já não era mais o ego dele falando, né? Era o eu dele falando. E quando ele desencarna, ou um pouquinho antes de desencarnar, ele fala está consumado, significa que ele conseguiu alcançar aquele estado de espírito de plenitude, de pleneconsciência do centro divino dele. Aparentemente, o que o Jesus alcançou tornou o Cristo. Temos outros iluminados no planeta Terra, mas não alcançaram o estado crístico dessa iluminação, né? Então, no contato consciente
com o centro divino, a gente vai acabar encontrando essa segurança e essa tranquilidade que a gente viu no Jesus, uma imperturbável serenidade, mesmo diante de vicissitudes que nós estejamos passando na vida. Ele vai explicando isso aqui de uma maneira interessante, né? Que isso não é fuga mística. Não está acontecendo nada comigo porque eu estou viajando na maionese. Não, não é isso. Ele realmente sente que está junto com Deus. E aí não tem nada que isso perturbe, né? O ego não se perturba mais, porque agora ele despertou no eu. Então ele diz assim: o homem que encontrou em si esse tal do Cristo interno é profundamente feliz em pleno sofrimento. Sim, porque ele sabe que ele está indo na direção do maior propósito, a maior tarefa, a tarefa mais importante da sua vida, que é esse encontro consciente com o centro divino. Ao passo, né, que o homem que não encontrou esse centro divino é infeliz mesmo no meio de todos os gozos que ele possa vir a ter com o seu corpo e com o seu ego. E por ser infeliz, ele acaba procurando a sua felicidade fora de si, por toda parte, nas periferias do ego físico, orgânico, o ego físico, o ego mental, o ego emocional, num interminável, que ele chama aqui círculo vicioso. O desejo leva ao gozo, e o gozo gera novos desejos. Há gozo ou sofrimento no ego da personalidade. Então, se a gente, quem goza ou sofre é o ego, né? Então, o ego insatisfeito, o ego contrariado, o ego físico que tem dor no corpo ou doença mental, né? Vai estar sofrendo. Mas quando eu estou com prazer, né? Comi tudo que eu queria, bebi tudo que eu queria, tive todos os prazeres possíveis e imagináveis, ele vai achar que isso é felicidade, mas não é, é gozo, né? Então, o ego não tem capacidade de ser feliz, apenas de gozar ou de sofrer. Mas o ego tem a possibilidade de se transformar. Em quê? No eu. Aí diz aqui, mas é só no eu da individualidade é que há possibilidade de eu ser feliz ou de ser infeliz, né? Então, ou seja, ainda não alcancei a plenitude. Mas só o fato de eu perceber que sou capaz de ir para a plenitude, isso já me traz uma certa felicidade. A infelicidade não alcancei ela toda. É só isso. Então, todas as coisas externas a nós, ao nosso ego, pode nos dar gozo ou sofrimento. Somente a realidade interna pode nos mostrar o caminho da felicidade. Enquanto eu não alcanço a felicidade, é que eu vou dizer que eu ainda estou infeliz, né? Não cheguei lá ainda, né? Que é o que ele falou, o maior propósito do ser humano, é esse, né? Então, a gente começa a entender por que a gente tem que cometer o que o Huberto Roden fala, o famoso egocídio, né? Como matar o ego, que não é se eliminar como se eu fosse um suicídio, não é isso. Ele vai ensinar e mostrar para a gente como a gente vai transformando o ego, assim como uma semente se transforma numa planta. Então, eu não estou matando a semente, vocês vão ver aqui como é muito interessante. Mas ele fala umas coisas interessantes. Os livros que falam sobre meditação, iniciação, yoga, etc., usam geralmente uma terminologia muito versátil, muitas formas diferentes de falar da mesma coisa, e isso às vezes dificulta a pessoa compreender, né, qual é o caminho da verdadeira iniciação espiritual. Algumas pessoas ficam se apegando aos rituais, às palavras, aos cânticos, né, e eles acabam não entendendo qual é realmente o processo. Então, ele diz que é indispensável que usemos uma terminologia rigorosamente definida, exata e uniforme para poder entendermos esse processo. Por quê? Porque Huberto Roden, ele saiu do misticismo das religiões e partiu para a ética das relações humanas. Então, o que significa isso? Ele, como colega, companheiro do Albert Einstein, percebeu que tudo aquilo que o ser humano pode fazer para a sua iniciação, para a expansão da sua consciência,
pode ser compreendido da maneira científica e não através de alegorias religiosas, né? Então, ele diz assim, na ciência dos elétrons, que a gente chama de ciência eletrônica, que na época dele estava em vigência total, qualquer cientista usa uma terminologia de alta precisão e uniforme. Então, todo e qualquer cientista naquela época, seja do Ocidente ou do Oriente, da Europa, da Ásia, da África, da Austrália ou da América, conhece o sentido exato e único das palavras que se usam na ciência eletrônica, como átomo, próton, elétron, nêutron, meson e outras. Então, existe como se fosse um padrão, e eles entendem, compreendem que tem esses nomes para se referir a algumas coisas. O que o Huberto Holden também propõe é isso, uma certa precisão de algumas palavras do que nós vamos falar quando nos ensina a meditação para podermos alcançar contato com o nosso eu, né? Bom, então ele comenta também aqui. Então, quais são as palavras que a gente não pode então ter mais dúvida? Por exemplo, a palavra ego. Ele diz assim: entendemos por ego as periferias da nossa natureza material, mental e emocional. É aqui, ó, as periferias, né? Que também se chama, ou as pessoas costumam chamar isso de pessoa, persona ou personalidade. Tá? Isso não é o que nós chamamos de eu. Isso é o ego, que eu uso para me relacionar com as coisas externas a mim. Tá? Usamos, ele diz assim, invariavelmente a palavra eu com E maiúsculo, que em inglês é self, que é muito usado esse termo para o Jung, né? Carl Gustav Jung, um psiquiatra que ampliou os conhecimentos do Freud com a psicologia analítica, né? E essa palavra eu em alemão é Selbst, que era usado na época também. Então, a palavra eu é usada invariavelmente para nos referirmos ao centro divino da nossa natureza, que não é a personalidade, é o indivíduo. Não é uma persona, é a sua individualidade. Aquilo que o Cristo chamava de alma, ou o Espírito de Deus no homem. Então, ele começa aqui. Assim como todos os cientistas sabem o que é átomo, né, que é elétron, próton e nêutron, no mundo em que nós estamos nos preparando para ampliar a nossa consciência, não confunda ego com as nossas ações periféricas, material, mental e emocional, com o eu, que é o teu indivíduo, a sua individualidade. Tanto que o Jung chamava isso de individuação, né, a busca de si mesmo, né? Então, ele diz assim: queira, pois, o leitor deste livro Síntese, que é só uma síntese, manter essa rigorosa distinção entre o ego ilusório e o eu, com E maiúsculo, verdadeiro. Então, o ego vive das ilusões para que possa se desenvolver o eu verdadeiro. Então, é necessário que o homem ultrapasse, portanto, as periferias do seu ego e atinja o centro do seu eu divino, do seu eu verdadeiro. Ah, então não é errado ter ego? Não. Né? Faz parte do processo do desenvolvimento do princípio inteligente, como a gente vê na doutrina espírita. Assim que quando nós deixamos de ser um animal instintivo, que só atende aos hormônios e aos impulsos neurológicos, quando começamos a poder decidir se queremos atender ou não ao corpo, nasce o ego. E daí para diante, com o ego, a possibilidade de germinar o eu. É um processo. Para quem já está querendo germinar o eu, está aqui um manual para fazer isso, que é um livro simples chamado Rumo à Consciência Cósmica. Como que a gente faz isso? Então, vamos, a princípio, já estabelecer palavras, como o próprio Kardec fez no começo. Vamos chamar de espiritismo, vamos chamar de espírita ou espiritista, né? E assim por diante. Vamos chamar de alma ou espírito encarnado. Vamos padronizar, como a ciência padroniza as coisas. Então, é necessário, nesse processo de busca de rumo à consciência cósmica, que o homem ultrapasse as periferias do seu ego e atinja o centro do seu eu. Largue o ego ilusório e o transforme num eu verdadeiro.
Então, quem quiser salvar o seu pequeno ego, sacrificando o seu grande eu, perderá tudo. Jesus falou isso, né? Mas quem salvar o seu eu com o aparente sacrifício do ego, esse salvará tudo, porquanto o menor só existe em virtude do maior. O ego só existe para dar passagem para o eu. Por isso que Jesus falou: quem perder a sua vida, salvá-la-á. Mas quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Falando do ego, né? A filosofia cósmica, ou filosofia universica, que é o que o Humberto Roden criou, funciona na base dessa rigorosa lógica ou dessa rigorosa matemática. Mas ele nos alerta uma coisa interessante, né? Que é o quê? Entretanto, ele diz assim: prevenimos o leitor de que o ego não é algo essencialmente diverso à parte do ego. Não. Em última instância, o eu é o ego que cresceu em outro estado evolutivo. Então, nós precisamos do ego, como nós precisamos do instinto das emoções dos animais, passamos a ter um ego que começa a querer controlar o instinto, a emoção, e aí ele vai atrás, ou vai atrás dos gozos, num primeiro momento da evolução, ou ele começa a ir atrás da sua iluminação, do eu. Então, é o estado evolutivo do ego que vai nos levar até o eu, né? Então, não dá para um animal ir direto para o eu iluminado. Não dá. Tem que passar pelo estágio hominal, né, que é o animal que pensa, que é o ego. Então, a relação que vigora, ele diz aqui, entre o ego e o eu, é semelhante àquela que existe entre a semente e a planta. E Jesus, ou Cristo, usou, né, essa história da semente, né, que precisa morrer para nascer a planta. Mas aqui não quer dizer que, enquanto ego, o meu ego some. Não, ele se transforma. Então ele diz assim: qualquer pessoa sensata sabe que a planta não é algo totalmente diferente da semente da qual brotou. Sim, né? Na bolota, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um carvalho lá, né? Só que ele ainda não se desenvolveu. Para que ele se desenvolva, a bolota tem que se transformar na planta. Então, a planta é a própria semente em estado atualizado, assim como a semente é a planta em estado potencial. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito lá que a bolota é um carvalho em potencial, mas ainda não é carvalho. Ela precisa morrer, na realidade, ela precisa ser colocada na terra e se transformar em algo que vai se transformar na planta. Então, as palavras do Cristo sobre a semente que deve morrer para que a planta possa nascer resumem, em sua concisão, toda a sabedoria dessa filosofia ou cósmica ou filosofia universica. A semente simboliza o ego. A planta representa o eu. Ok? Se a semente morresse realmente, nunca nasceria a planta. Sim, né? Se ela fosse realmente destruída, não ia nascer planta. Então ela tem que estar em vida, se transformando, né? Então a semente não morre como vida, né? Morre apenas como semente. Então o ego não morre como espírito, morre apenas só como ego. Morre assim o estreito invólucro que encerra a vida, que é o ego, né? E após essa pseudomorte da semente, né, brota como planta. É assim que acontece conosco. Então nós vamos aprender a cuidar dessa semente e não a renegar essa semente, que é a tal da fuga mística. Ah, eu não quero ter mais ego. Não, vamos usar o ego, porque é cuidando dele que ele brota, certo? No começo a gente acha que cuidar do ego é dar tudo o que ele quer, que é um mundo de gozo ou de sofrimento. Depois a gente vai despertando, né, e acaba buscando um mundo na qual, um processo no qual eu posso buscar a felicidade. Quando eu percebo que esse caminho existe, é que eu percebo que estou infeliz, mas não tem nada a ver com o ego, né? Isso é muito interessante, o ego está apenas se transformando, brotando
brotando como eu, né? É exatamente isso que se dá com o que nós chamamos semente ego e que se transforma na planta eu. Morre a estreiteza do ego, que só quer as facticidades do dia, para que possa nascer a largueza do eu, né, que é a emancipação da alma, e essa é a proposta da filosofia cósmica ou universa proposta por Humberto Roden, né? E aí ele vai complementando isso, porque todo esse livro é para nos ensinar a fazer isso, tá? Então, o homem ego, ele é o homem eu, mas em estado embrionário, ou seja, potencial. Ele ainda não é um homem eu. Então, por isso que a gente não julga, não condena, não executa os egoístas, os ególatras. Eles estão na fase de evolução deles, né? Por isso que Jesus falava que o sol e a chuva nascem e caem sobre justos e injustos. O que é o injusto? É aquele que ainda está nas fases primeiras de ajustamento da sua consciência às leis de amor. Então, parece que ele não está ajustado. Mas não é que estamos julgando, estamos apenas observando em que nível você se encontra. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que eles fazem, né? O homem eu é fundamentalmente o próprio homem ego, mas em estado avançado, plenamente adulto, maduro, atualizado. Então, o homem eu, na sua mais completa maturidade, adulto, na sua plenitude espiritual, costumava dar a si mesmo o título de o filho do homem, isto é, o homem por excelência. Título esse que ocorre 82 vezes nas páginas do Evangelho, significando invariavelmente o Cristo. Então é isso. O filho do homem é o que brota do homem. Ele não está falando que eu sou filho de Deus. Ele está falando que brotou de mim o humano. Lembra? Esse é o seu propósito de vida, se tornar um ser humano. Não é comprar casa, não é deixar de ser doente, não é parar de ter dor. É simplesmente entrar na realização, né, da humanidade dentro de você. Bom, sendo assim um homem imperfeito no plano da consciência, ego, é implícito que ele, o homem perfeito no plano da consciência, eu. Sim. Por isso pode ele realizar a sua jornada ascensional. Então, por mais infeliz e caótico que isso possa parecer, amanhã vai surgir um homem feliz e cósmico. Então, diz aqui, a diferença entre o homem ego e o homem eu é, pois, de grau e não de espécie. Né? Um eu é um ego evoluído, não é que é uma coisa diferente da outra, né? De espécies diferentes. E esse início da felicidade chama-se processo de iniciação ou de iluminação. E o ponto culminante chama-se autorrealização, certo? É a consciência cósmica. Bom, aí ele vai já nos introduzir aqui. Há pessoas que alcançam iniciação espiritual sem o recurso de nada nem de ninguém, né? De nada que vem de fora. Por via de regra, porém, ele orienta que o homem precisa, sim, necessita de certos métodos para alcançar essa meta, esse propósito de vida. E, inicialmente, é de grande vantagem, não é indispensável, mas é de grande vantagem que o aspirante à iniciação tenha um mestre espiritual, que a gente vai chamar de guia, guru, sei lá o que for, que o conduza com segurança por esse caminho estreito, por essa porta estreita, né? Essa porta apertada. Mais tarde, o mestre interno da pessoa pode substituir o mestre externo. Então, é sempre bom ter alguém que nos oriente, nos inicie. Depois eu vou sozinho. É assim que ele vai nos ensinar através da leitura desse livro, certo? Por isso que chama-se Rumo à Consciência Cósmica. Ou seja, eu poder realizar a minha humanidade, me tornar um ser humano. E aí, a gente vai dizer que todos os males se curam, né? Porque mesmo em sofrimento, estou em busca, sofrimento do ego, eu estou em busca da felicidade do eu. Vamos agora para o Minuto da Mente, porque já tem algumas perguntas aqui para nós respondermos. Vamos até lá.
Minuto da Mente. Já tenho aqui algumas perguntas. Está atualizando aqui o WhatsApp, mas eu vou poder abrir aqui pelo celular, que aí eu consigo já ver logo mais rápido, né? Então, existe uma pergunta vinda aqui da Valéria. A Valéria Bauer, ela está lá na Flórida. Seja bem-vinda, nos Estados Unidos. Eu sei que tem várias casas espíritas nos Estados Unidos, inclusive aquele Humberto Fabre, que é lá da Federação Espírita, que é um orador espírita, da qual eu convivi com ele há algum tempo. Ele mora nos Estados Unidos, de quando vem ele vem para o Brasil, e ele contou uma história curiosa, disse que ele foi para lá preocupado, porque ele não ia conseguir encontrar uma casa espírita, quando no quarteirão da casa dele tinha 3 centros espíritas. Mas vamos lá, Valéria, a sua pergunta aqui. Ó. Ela diz assim, a dopamina é a substância do nosso organismo que nos dá motivação. Isso é a Valéria falando. Nas pessoas que têm dificuldade para se motivar, é a falta de dopamina no organismo? Podemos obter essa substância através de medicamentos, exercícios ou alimentos? Obrigado, doutor Valéria Bauer, aqui da Flórida. Olha, realmente, a dopamina é uma substância química, que é um neurotransmissor, que é presente na sinapse do nosso cérebro, né? Não é só ela que existe, e ela não trabalha sozinha. A grande dificuldade da ciência atual é que elas tentam tornar objetiva coisas que são extremamente subjetivas e com um interrelacionamento tão grande que não tem computador ainda na planeta Terra que é capaz de relacionar como o nosso cérebro funciona. Hoje a nossa computação é uma imitação muito barata. Por quê? Porque o nosso cérebro não funciona de maneira binária, 0 e 1, sim ou não, ligado ou desligado. Não é assim. Então, nós temos setores do nosso cérebro onde a dopamina prevalece, mas ainda tem serotonina, tem noradrenalina, tem acetilcolina, tem todos os outros neurotransmissores. Observa-se que se você aumenta muito a quantidade de dopamina no cérebro, a pessoa pode ter uma crise de acelerar o pensamento, ficar com a mente tão clara que ela parece que está num surto de mania, como acontece no cérebro das pessoas que têm a antiga psicose maníaca depressiva, que hoje é chamada de bipolaridade. Então, hoje quem usa, por exemplo, cocaína, né, também dá um banho de dopamina no cérebro e fica instalado, como a gente diz. Então, olha que interessante, não quer dizer que eu posso alterar a minha semente com drogas para eu ter pseudo-emancipações da alma, que é a base de droga, né? Mas isso não é o verdadeiro processo de expansão, de iluminação ou de iniciação. Então, ela está me perguntando, como é que eu faço então quando as pessoas têm falta de dopamina? Claro que a gente vai tentar descobrir qual é a causa disso, e essa é a medicina especializada no assunto saúde mental, que é a psiquiatria, tá? Essa é a arte médica psiquiátrica, porque não existem só questões cerebrais alterando a dopamina, como também não existem só questões psicológicas alterando a dopamina, existem questões físicas alterando a dopamina. Se você tiver uma infecção, uma pneumonia, vai alterar a maneira pela qual a dopamina age no teu cérebro, pelas próprias toxinas que as bactérias do pulmão jogam no sangue. Se você tiver um AVC, se você tiver uma doença desmielinizante, então um médico psiquiatra ele tem que entender de medicina, porque tudo pode alterar o cérebro, não é só o cérebro em si. Tem doenças que acometem o cérebro diretamente. E tem processos que alteram o funcionamento do cérebro só por uma questão psicológica. Então tudo se interage. Biológico, psicológico, social e o espiritual. Essa é a visão eclética, porém pragmática, do que nós podemos chamar de saúde mental. Quem tenta eliminar a psiquiatria da saúde mental, ou falar que só existe a psicologia para isso, ou não, ou tem gente que é radical ao contrário, não existe psicológico, só existe neurológico, né? Não é verdade. Não está tendo uma visão sistêmica do ser humano. E agora, é claro que se a pessoa tem uma deficiência herdada geneticamente de dopamina, isso vai causar alterações no funcionamento. Então, como eu falo brincando, eu posso ser um anjo de ternura, um demônio das trevas, mas se meu cérebro não estiver funcionando bem por causa da dopamina, eu não vou conseguir nem ser anjo e nem demônio direito.
Eu fico imaginando um demônio com preguiça, um demônio depressivo, né? Ele fala, eu tinha que fazer o mal, mas vou deixar para amanhã. Ou então parece uma pessoa bondosa, amorosa, tendo de fazer o bem, porque ela, se mudou aqui, porque ela, de uma certa maneira, também está sem energia para fazer as coisas. Dá para corrigir isso com medicação, com alimentação, com exercícios, com psicoterapia, com reinserção social e também através da busca do maior sentido da vida que a gente pode ter, que é a emancipação, a iniciação do nosso eu, através da depuração do nosso ego. Também é possível, ok? Então, espero ter respondido para a Valéria, lá na Flórida, né? Também o nome daqui é Marta, ela é de Londrina, no Paraná, ela faz pergunta assim para nós. Gostaria de saber se a falsidade também é um transtorno de personalidade ou é questão de caráter. Tem uma pessoa da família que ela está sempre falando dos outros pelas costas e quando encontra as pessoas as trata muito bem. Ela já confidenciou para mim que se sente triste em fazer isso. Ao mesmo tempo, não consegue agir de outra forma. Seria o caso de procurar um profissional da área de psicologia ou psiquiatria? Ela já teve alguns problemas com isso, né? Então, Marta, é uma coisa interessante, tá? Eu acho que precisa sim de uma avaliação psiquiátrica, porque ela pode ter uma doença o que a gente chama do transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes as pessoas, o mais grave disso, em que falar coisas que não existem, é a mitomania. Não é o caso, talvez, dessa pessoa, da sua família, mas é bom que ela consulte um psiquiatra, porque talvez essa dificuldade que ela tem de conter um impulso seja um problema depressivo, um problema de ansiedade. Isso pode ajudar com medicações, num primeiro momento, porque remédio é 30% do tratamento. Em seguida, esse psiquiatra vai sugerir orientá-la a buscar uma psicoterapia, encontrar os conteúdos dentro dela que ficam vazando e ela não consegue segurar. Porque todos nós temos as nossas opiniões sobre as pessoas, mas a gente não sai por aí falando, muito menos comentando com as outras. A gente tem capacidade, a gente chama isso de mecanismo de inibição, ou seja, eu não vou fazer, apesar de eu ter uma vontade de falar ou xingar ou falar mal, sei lá. Essa perda do controle dos nossos esquemas neurológicos inibitórios pode ser corrigido com medicação e também melhorado através da psicoterapia ou até da neuropsicologia. Então, é bom que ela consulte um psiquiatra para afastar causas orgânicas mais graves. Depois ele pode aliviar esses sintomas com alguma medicação e aí procurar, claro, o apoio psicológico, social e espiritual também. Isso levando em consideração que esse seu parente diz que fica chateada com isso, então ela deve estar querendo parar de fazer isso, então ela deve estar querendo buscar um caminho para isso, ok? Tem uma pergunta aqui, Maria do Carmo Fischer, ela pergunta assim, doutor João, como identificar obsessão em crianças? Gratidão. Normalmente, a obsessão em crianças, a gente observa com mudanças muito radicais de temperamento, não é só de comportamento. Quando a criança muda de comportamento, às vezes é só um problema psicológico, tá? Na qual ela está passando na família. Então a gente começa a perceber o quê? Começa a ter insônia, começa a ter dificuldade de concentração, vai mal na escola. Aí você vai observar isso, né? O rendimento escolar mostra que tem pais que estão se separando, uma família disfuncional, o pai é alcoólico, sei lá, alguma disfunção na organização familiar, mas mudanças de temperamento é diferente, tá? A gente começa a perceber que essa criança tem aquilo que a gente chama de um transtorno de transe e possessão, e que isso é um diagnóstico em psiquiatria, e isso é tratado, né? Mas que deve ser levado em consideração também não só o aspecto biológico, que vai aliviar os remédios, mas também o psicológico, o social e o espiritual. E é claro, onde tem uma criança com algum problema, tem dois adultos com problemas também, seja eles original ou secundário à dificuldade dessa criança. Então, mudança de temperamento é um bom sinal, tá? Márcia Aparecida da Silva Gilardino, ela pergunta para a gente assim, bom dia, doutor. Quando estamos ao lado de alguém depressivo, mesmo tendo o suporte necessário, parece que a reação é algo que aparece inalcançável, difícil de estar junto e lidar. Devemos só esperar o tempo resolver? Então, olha,
eu estou entendendo, vamos dizer assim, que você convive com alguém que é depressivo. Normalmente, quem convive acaba tendo um certo papel de cuidador. E às vezes a gente fica achando que cuidar do outro é fazer o que ele tem que fazer ou não consegue fazer, né? E isso pode ser uma facilitação, porque a doença tem o seu curso normal. Então, com você, sem você, ou apesar de você, a doença vai melhorar ou não. Mas é claro que você pode apoiar a pessoa no tratamento dela, mas não substituí-la nas tarefas, nas coisas que ela tem que fazer. Em depressão, a gente costuma dizer que a recuperação em depressão, a arte da recuperação da depressão é a arte de se contrariar. O depressivo não deve nunca ceder ao impulso que vem de dentro dele, que é dormir, deitar, descansar, desistir, não ir, não se expor, não falar, como se isso fosse passar. Vou ficar quietinho aqui, vai passar. Não. O importante é ele enfrentar. A gente pode ajudá-lo no enfrentamento, mas é ele que tem que ir lá. O enfrentamento muitas vezes é enfrentar talvez sintomas ou efeitos colaterais do remédio, que deixa a pessoa boa, mas com a boca seca. Enfrentar a angústia de ter que ouvir coisas na terapia que é sobre você e não sobre os outros, né? Sair do egoísmo, da vitimização, né? Voltar a se estar inserido no meio social, seja através de uma atividade lúdica, de uma atividade esportiva, de uma atividade cultural, e também voltar a ter alguma ligação na espiritualidade, que pode ser a prática da meditação ou voltar para a sua religião de origem, e principalmente trabalhar o seu egoísmo, que no meio cristão, a dica de Jesus é comece a cuidar do outro, e isso faz a gente romper a negação. Tem um livro que eu sugiro que você leia, e que é sua parente ou pessoa com quem você leia, que chama-se As Leis da Doença Mental e Emocional. É o conhecido livro vermelho, que a gente consegue comprar ele lá no grupo dos Neuróticos Anônimos. Entra no site dos Neuróticos Anônimos, vê se eles vendem esse livro. É muito baratinho, porque assim, é assim que eles se mantêm o livro, mantêm a instituição, né? Com a própria produções, vamos dizer assim. E esse livro fala muito sobre o egoísmo e como cuidar dele, como a causa de todos os nossos grandes males, inclusive a depressão, talvez principalmente a depressão, é o egoísmo, ok? Fica aí, então, uma dica, né? Para Maria Aparecida da Silva Gilardini. A Ilane Strader também mandou para a gente aqui, bom dia a todos de São Paulo, né? Doutor João Lourenço, a depressão é não aceitação da reencarnação? Não necessariamente, né? Eu acho que depressão tem a ver com egoísmo, tá? Talvez, se eu sou egoísta, eu não quero encarnar, porque eu estou a fim de continuar no meu mundinho só comigo. Lembrando que estado de egoísmo é apenas um momento da evolução do ego. Ele vai evoluir mais cedo ou mais tarde, né? O Edson Giraldelli diz assim, tenho ansiedade e não consigo deixar, tomo remédio e também para dormir. Ok, ansiedade, 30% é medicação, 70% é psicoterapia, para um autoentendimento e reconhecendo o seu ego, e também é a maneira de você entrar em contato com os outros, começar a partir a cuidar do outro. E aí, como eu falo, a arte da recuperação da depressão, da ansiedade, é a arte de se contrariar. Usamos medicação para aliviar sintomas que restringem a minha ação. Aliviou, não é para achar que já estou bom, é o famoso chá de jatobão, ou o chá de jatoboa para as moças. Ah, não quero fazer mais nada. Não. Só para aliviar, para poder fazer o grande processo de transformação em busca do maior propósito de vida nossa, que é nos tornarmos seres humanos. E chegou no WhatsApp aqui a nossa última pergunta, para nós poder encerrar. José Fernandes, da Zona Norte aqui de São Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, doutor João Lourenço. É uma dávida participar do seu programa, de suas orientações. Eu que agradeço o seu carinho, Jorge. Permaneça conosco e divulgue o que a gente fala aqui. Maria Cláudia também diz aqui, vários pontos brilhantemente explanados e esclarecidos. Obrigado, Deus abençoe com muita saúde a todos nós, não só a mim. Um bom dia da Cláudia Munhoz de Ávila, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Meus filhos ainda estão lá em Rio Grande, pertinho de vocês aí. Às vezes a gente vai de avião até Pelotas, depois vai 1 hora de viagem até Rio Grande.
E a Helene Stroider encerra dizendo: gratidão, João Lourenço, excelente programa, São Paulo. Eu que agradeço o carinho de todos, a participação de todos, e semana que vem estaremos de novo com o programa Mente 5.0. E aí nós vamos falar sobre um assunto Assim Falam os Mestres. Até lá. Você acompanhou Mente 5.0. Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Começa agora. Diálogos no... Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Você acompanha a partir de agora Pronto Atendimento. Aqui, você acompanha Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Termina aqui. Jornal Nova Era. Termina aqui. Jornal Nova Era. Começa agora. Mente 5.0. Apresentação: Dr. João Lourenço Navarra. Você acompanhou Mente 5.0. Você acompanhou Mente 5.0. Trilha sonora. Começa agora. Mente 5.0. Apresentação: Dr. João. O Jardim das Oliveiras, com Alberto. Giro de notícias. Giro de notícias.
Giro de notícias. Previsão do tempo. 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 Previsão do